de hoje vai ser sobre o problema norteador que conduzirá à sua atividade prática de Projeto Integrador 3. A proposta do Projeto Integrador 3 é trabalhar com jogos. Não é? Que tipo de jogos? Nós podemos pensar em jogos de tabuleiro, como eu fiz referência na aula anterior, não é? No módulo anterior. Veja, nós estamos pensando em trazer para a criança, não é? Atividades lúdicas, brincadeiras, para desenvolver determinados conteúdos, sejam no campo do afetivo, da socialização e de conteúdos científicos, certo? Então, esse é vamos dizer assim, marcar o primeiro objetivo desta ação do PI3. Na sequência, depois de entendermos qual que é o objetivo, nós podemos pensar em qual é o problema que nós queremos desenvolver. O que significa esse problema? Significa nós pensarmos numa pergunta, e essa pergunta está associada a um conjunto de situações de vivência da criança e que eu quero desenvolver do ponto de vista do conteúdo. Para isso, eu tenho que saber qual é o público-alvo. Quando a professora Mônica, no vídeo, ela define os planos de ações, as avaliações, como é que vai ser estruturado o relatório final, é porque nós temos que compreender que a prática pedagógica, ela não é isolada e ela não é uma atividade de fixação de conteúdo, nas quais, né, os alunos simplesmente vão aplicar sem compreender o porquê que estão vivenciando daquela maneira aquela situação. Então, quando nós falamos defina o problema, para que eu quero ensinar, como que eu vou ensinar, para quem que eu estou ensinando e por que eu posso ensinar dessa maneira. Então, veja, no contexto pedagógico, nós não podemos simplesmente dizer vamos brincar, vamos jogar, não é? Porque existe uma intenção, uma intencionalidade didática e pedagógica no sentido de construir um processo de ensino-aprendizagem que seja significativo para a criança. Portanto, quando nós estamos organizando o planejamento de ensino, não é, para saber que tipo de atividade que eu vou desenvolver ao longo do semestre, ao longo do ano, eu tenho que pensar que essas atividades têm que estar associadas aos conteúdos, eu tenho que ter um problema e um objetivo. Tendo essa clareza, eu consigo chegar e definir o problema que eu quero. Então, vamos lá. Se o projeto integrador é trabalhar com jogos, esses jogos podem ser de diferentes maneiras. Mas para eu criar um jogo de memória, um jogo de tabuleiro, um jogo virtual, criar uma atividade lúdica com as crianças, eu quero saber por onde é que eu vou construir. Eu quero que a criança utilize conteúdos de arte, eu quero que a criança aprenda, por exemplo, a ler e a escrever melhor por meio do jogo. Então, como é que eu vou construir as estratégias de ensino e aprendizagem para que ela se aproprie desses conteúdos? Então, por exemplo, eu tenho que pensar que os alunos vão fazer algo. A criança, né, os alunos, para fazer, eles têm que pensar sobre o conhecimento que eu quero que desenvolva. Será que é um jogo que eu tenha que associar de associação, como um jogo de memória, que eu vou associar uma obra com o artista plástico, eu vou associar... Mas será que a aprendizagem é só associar a obra com o nome do artista? Ou eu tenho que trabalhar com textura, com cor, com forma, não é? Com o conhecimento, com um pouco daquela história da arte, sempre adequado para a faixa etária, não é? Então, as estratégias elas têm que ter muito bem
muito bem definidas as estratégias que eu vou utilizar e para que série que eu estou desenvolvendo esse planejamento. Então, o fato de transferir uma quantidade de atividades, de um conteúdo específico para uma ação prática, significa tornar diferente a maneira como eu estou conduzindo a minha aula. Então, vamos lá. O que faz com que as crianças, mas como é que faz com que o professor compreenda essa atividade prática? Então, vamos lá. Se eu for na sequência didática como uma maneira de organização do ensino, né, eu tenho que pensar o que eu vou realizar nessa sequência didática, como que eu vou fazer isso, por que ele vai ser feito e o que eu pretendo alcançar na aplicação dela. Então, se a escolha do jogo, não é, eu tenho que entender o que eu quero alcançar. Por exemplo, eu vou trabalhar com conteúdos ligados aos fundamentos das artes, né, das artes visuais. Eu vou discutir com as crianças, por exemplo, a alfabetização. Vocês tiveram educação matemática? E o que eu vou trazer, não é, sobre esse raciocínio que a criança tem que desenvolver, lógico-matemático, relacionado à noção de conservação, por exemplo, de distância, de superfície, não é? De quantidade. Vocês devem ter visto alguns vídeos que fundamentam essa conversa que nós estamos tendo sobre esses conhecimentos e sobre o raciocínio das crianças nos vídeos. E aí aparece numa escola uma professora comentando a respeito, fazendo um experimento com as crianças sobre a noção de conservação de volume, de massa e de quantidade. Então, essa pode ser depois uma atividade lúdica a partir desse modelo que eu vou construir para as crianças compreenderem. Então, essa que é a dimensão de uma atividade prática relacionada a um conteúdo escolar, a um conteúdo no qual as crianças vão aprender a escrever, vão aprender a ler, vão aprender a se sociabilizar, vão aprender a construir um conhecimento científico desde os anos iniciais. Então, o jogo, ele não pode entrar simplesmente como uma atividade lúdica, mas ele vai entrar para que a criança possa compreender o processo de conhecimento, ele vai aprender aquele conteúdo, mas, ao mesmo tempo, espera-se que ela faça o quê? Uma mudança conceitual. Ou seja, eu vou usar uma frase do Piaget, que é fundamental para a gente entender a dimensão epistemológica do que eu estou falando sobre construção de conhecimento. Eu estou dizendo que a criança tem que sair de um nível de menor conhecimento para um nível de maior conhecimento. Essa mudança conceitual pode ser pequena, a dimensão, nós não estamos discutindo a quantidade, mas nós estamos discutindo a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Um processo que tenha que ser significativo, um processo que eu vou utilizar metodologias ativas, metodologias que vão colocar a criança como sujeito do processo de ensino-aprendizagem, e nessa dimensão do processo de ensino-aprendizagem, a criança vai se apropriando daquilo que nós estamos trabalhando. Então, nos anos iniciais, ou do ensino fundamental, o que a gente discute com as crianças do ponto de vista dos conteúdos? Então, em ciências, eles podem ver alguns conceitos básicos de física, de biologia. Nós vamos trabalhar com as noções de espacialidade, que tanto vai aparecer na matemática pela geometria, quanto na geografia pela alfabetização cartográfica. Nós estamos pensando que as crianças vão, na matemática e na linguagem, vão trabalhar com gêneros textuais. Então, veja só, na organização de uma atividade lúdica, uma das coisas que vocês vão levar em consideração para estabelecer e conduzir o problema e a proposta, por exemplo, pode ser os conteúdos ligados à Base Nacional Curricular. Então, a BNCC, ela vai te dar elementos, né, também
de conteúdos práticos para os anos iniciais e para a educação infantil, com os campos de experiência, que você pode articular com as atividades lúdicas que você vai desenvolver. Então, o jogo é uma estratégia muito importante na construção do conhecimento. Ao estabelecer as regras, também, a gente também trabalha com as atividades mais relacionadas às atitudes, não é? E quando a gente constrói conhecimento atitudinal, nós estamos trabalhando com cidadania. Por quê? Porque as crianças têm que aprender a ouvir, a aprender a falar, a não gritar, a respeitar a opinião do outro. E isso começa desde os anos iniciais, não é? Desde a educação infantil. E a gente vai construindo ao longo da vida, não é? E mesmo assim, aí muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com as diferenças. Então, vamos lá. Do ponto de vista da estratégia do jogo, nós podemos pensar quais são as situações que serão problematizadas pelo jogo, aonde que eu quero chegar do ponto de vista de um estudo qualitativo dos conteúdos que eu estou desenvolvendo, como é que é o tratamento científico que eu vou dar para aquele jogo. Então, se é um jogo sobre questões ambientais, sobre resíduos sólidos, sobre lixo, sobre como é que eu vou articular esse conteúdo. Então, quando a gente está falando, só um parênteses, quando nós estamos falando sobre o recorte do problema, como é que eu vou conduzir, eu tenho que estar pensando sempre qual é o conteúdo da série que eu estou trabalhando, qual é a proposta curricular da escola. Eu conversei com os professores, eu estou associando isso a um processo de ensino-aprendizagem, então essas coisas vão me dar elementos para eu dar o tratamento científico necessário para poder orientar as hipóteses que as crianças vão levantar. Então, quem é que vai fazer o jogo? Claro que as crianças pequenas, elas podem ter dificuldade em fazer o jogo, em construir o jogo. Portanto, eu vou construir uma coisa de um desenho muito mais lúdico, até chegar num jogo de tabuleiro. Se a escola tiver condições, eu posso ir para um jogo digitalizado, virtual. Eu posso... Tem várias possibilidades dele, quem chega primeiro, sei lá, dos labirintos, tem várias coisas. Eu posso criar um mapa com obstáculos, eu posso pensar numa maquete como um jogo de obstáculos e os adultos, né, os professores criam a maquete e as crianças brincam com ela. Mas o importante é fazer com que a criança se envolva, né, no processo de construção, inclusive, desse jogo. Por quê? Porque ela, ao manipular as regras, ao pensar o conteúdo para organizar o jogo, ela vai aprendendo e vai construindo conhecimento, e isso é um processo importante. Portanto, quando a gente está falando de uma sequência didática, ela ajuda muito, ela nos ajuda a entender essa construção. Por quê? Porque a sequência didática, ela minimiza a ocorrência de improvisação da aula, não é? Então, pensar o jogo, pensar o recorte, pensar a proposta, sempre à luz da prática que eu quero desenvolver com as crianças, como é que eu estou relacionando com o planejamento e, ao mesmo tempo, eu vou definir e nortear o problema e o que eu quero fazer por meio de um planejamento que vai me garantir um processo de ensino e aprendizagem mais significativo, mais dinâmico, com uma interação maior entre as crianças e mediado pelo professor. Então, entender nessa dimensão a prática pedagógica é entender que o processo de ensino e aprendizagem se dá mediado pelo professor e pelos pares. E com isso a criança pode vivenciar melhor a sua escolaridade. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, como é que faz esse processo e porquê do processo, não é? E que, ao relacionar as disciplinas, avance nesses seus problemas e no problema norteador para resolver o projeto integrador. Então, bons estudos e até a próxima
Até o próximo encontro.